Então, meus irmãos, eh, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês viram o vídeo convite que eu preparei, mas eu vou estar lendo aqui na Bíblia Contexto. A Bíblia Contexto, ela possui uma linguagem mais acessível. E, Mônica, querida, você poderia, por gentileza, desligar a sua câmera? Obrigada. Tem uma câmerazinha aí, você está no celular, não é? Tem uma câmerazinha aí em algum lugar. Então, a Bíblia Contexto é uma Bíblia com uma linguagem mais acessível. Mas ao mesmo tempo em que eu faço o estudo com a Bíblia Contexto, eu também faço o estudo com a minha Bíblia Legado. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que você tem, mas é muito importante que nós verifiquemos a qualidade da versão bíblica que nós temos em mãos. Vou dar um exemplo. Você tem a sua Bíblia aí, por gentileza, poderia abrir na versão que você tiver, poderia abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. A gente vai fazer um teste. Romanos, capítulo 8, verso 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Já acharam? Então, na minha versão, King James, da Bíblia Legado, diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em muitas versões bíblicas, para exatamente aí o verso. Mas o verso no original, ele não para aí. Ele continua. Então, eu vou reler o verso completo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendem? Se a sua Bíblia ela não está completa desta forma, então não vale a pena estudar somente nela. Se ela tem a linguagem que você já está acostumado, tudo bem, mantenha a sua Bíblia, mas sempre tenha uma versão fiel na sua casa. O que é uma versão fiel? A versão King James fiel ou então Almeida corrigida fiel. Estas duas possuem todos os versos bíblicos completos conforme os originais, no Novo Testamento em grego e no Antigo Testamento hebraico e aramaico. Tá bom? Então, eu sempre testo as Bíblias. Quando eu vou testar uma Bíblia, eu sempre vou em Romanos 8:1. E eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, a Bíblia Contexto, ela não tem o verso completo. Entende? É por isso que eu decidi estudar Romanos. Por quê? Porque Romanos era um livro que eu tinha dificuldade de compreender, né? Então eu disse, não, se eu tenho dificuldade de compreender, então eu vou para uma opção mais acessível de linguagem, mas com a minha King James aqui do lado, sempre comparando os versos. Tá bom? Então, só reforçando, poderiam desligar, por gentileza, a câmera para a gente poder continuar? Bom, então, meus queridos, eu vou colocar aqui em tela cheia. E antes de nós entrarmos no texto bíblico propriamente dito, e eu queria mostrar para os irmãos queridos, este livro aqui, ele é muito especial mesmo. Estudos em Romanos é um livro que foi escrito por Elliot Wagner. Ele foi um dos nossos pioneiros adventistas do sétimo dia. E na Conferência Geral de 1891, ele ele não palestrou, ele conduziu uma série de estudos bíblicos para todos os delegados que estavam participando ali da conferência em 1800,
1891, perdão, isso. Então, ele foi verso a verso, ele foi esmiuçando todo Romanos durante todos aqueles dias. E nós vamos utilizar alguns comentários, não todos, alguns comentários que foram feitos e que estão registrados aqui neste livro, Estudos em Romanos. E, mais uma vez, vocês podem adquirir este livro, Estudos em Romanos. Alguém perguntou qual seria a Bíblia. A Bíblia é Bíblia Contexto, tá bom? E esse estudo em Romanos, este livro, ele nos ajuda a compreender alguns aspectos que eu nunca havia refletido antes. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse com relação à transgressão do sétimo mandamento, com relação ao adultério, por exemplo? Qual era a concepção na época, e é a concepção de muitos atualmente também na comunidade cristã? Qual era a concepção judaica com relação ao sétimo mandamento? Que transgredir o sétimo mandamento, ou seja, adulterar, seria apenas em termos de contato físico. Mas Jesus disse o seguinte, que se um homem, e a gente entende que é dos dois lados, tanto o homem quanto a mulher, se um homem ele tiver pensamentos impuros com relação a uma mulher, que ele já está adulterando com ela. Então, o que é que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele ampliou a letra da lei. Enquanto os judeus interpretavam a letra da lei, o Senhor Jesus disse: não é só a lei, não é somente o que está escrito, é o que está escrito e tudo mais o que ele abarca, o que está escrito abarca. Entende? Então, o que que acontece? A mesma coisa nós vamos estar fazendo nessa nossa série de estudos bíblicos. Nós vamos ampliar os versos bíblicos. O que o Senhor Deus deixou aqui revelado para nós vamos ampliar isso de tal forma que nós compreendamos exatamente o que é o assim diz o Senhor, o que foi o assim diz o Senhor, que Cristo entendeu e viveu, e que nós, eu e você, vamos entender e viver exatamente como o Senhor Jesus Cristo deixou que nós fizéssemos, instruiu que nós fizéssemos. Então, antes de nós começarmos na Bíblia, eu gostaria de ler algumas citações com os irmãos, brevemente, tá bom? Então, diz o seguinte aqui, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Diz o seguinte: muitos perderam Jesus de vista. Queridos, aqui é Ellen White falando para nós. Pena de Ellen White, mas é o Espírito Santo. Que muitos perderam Jesus de vista. O nosso objetivo no estudo de Romanos é para que nós não estejamos incluídos nesses muitos. Entende? Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Olha essa parte em destaque sublinhada aí. Todo o poder foi entregue em suas mãos. O que é que Deus está nos dizendo aqui, por meio da serva do Senhor? Que todo o poder foi entregue nas mãos de Jesus Cristo. Para que ele fizesse o quê? Olha aí. Para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Então, o Senhor Deus deu a Jesus Cristo todo o poder e ele transmite esse poder a quem? Os seus ricos dons, este poder, o inestimável dom da sua justiça, da sua vida imaculada, da sua obediência perfeita, ele dá isso para quem?
ao impotente ser humano, eu e você. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Então, é esta mensagem que está aí sublinhada que o Senhor Deus manda transmitir, eu e você transmitirmos ao mundo, proclamarmos ao mundo. Mas uma mensagem que ela é proclamada de uma forma diferente, irmãos. Não apenas pelo falar, mas é uma vida transformada pelo poder de Deus que é capaz de transmitir esse inestimável dom da justiça de Cristo a outras pessoas. E o texto continua: é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Queridos, a terceira mensagem angélica, ela é, na sua essência, a mensagem da justiça de Cristo pela fé. Se Cristo foi capaz de obedecer perfeitamente à lei de Deus, a partir do momento em que nós temos comunhão com Jesus, que nós submetemos a nossa vontade a Ele, que nós matamos de fome, de inanição, o eu, que sempre insiste em estar se manifestando no nosso dia a dia, dentro da nossa casa. A partir do momento que nós fazemos esse passo a passo, cumprimos, seguimos tudo isso, Cristo, então, ele pode habitar em nós. Ele é capaz de habitar em nós. É capaz de que nós repudiemos e tenhamos e abominemos o pecado exatamente como ele abomina. Entende? E a partir disso, nós viveremos cada vez mais a vida que ele viveu e quando esteve aqui na Terra, como alguém, um ser humano perfeito, pleno, completo, exatamente da mesma forma que eu e você, provando que nós podemos vencer como ele venceu. Então, muitos, há um tempo atrás, de novembro para cá, eu não entendia muito como, queridos, eu e você, hoje eu já tenho uma certa idade. Eu não sei quanto tempo de adventismo você tem, mas a maioria de nós, esmagadora, nós fomos formados no legalismo. Dentro da nossa igreja, nós fomos formados no legalismo. Por quê? Como é que eu sei disso? Olhe, eu tenho um grupo de estudos de modéstia cristã. Sempre que começo o estudo, nos primeiros dias, é muito comum as pessoas entrarem no meu particular, no WhatsApp, e perguntando: irmã, então quer dizer que eu não posso usar calça, mulheres, que eu não posso usar calça, nem uma calça modesta, uma calça frouxinha, com uma blusa comprida por cima, assim, que não aparece nem nada do meu corpo? E a minha resposta ela é sempre a mesma. Essa decisão é só você que pode tomar com Jesus. Ninguém pode dizer a você pode ou não pode. O objetivo do grupo é apresentar o princípio. Está aqui o princípio. Claro que o Senhor Deus apresenta com relação ao vestuário feminino de uma serva do Senhor. Agora, quando você vê o princípio, você vai ter que tomar uma decisão. E ninguém vai poder dizer que decisão é essa. É você e Deus. Entende? Mas nós queremos sempre uma resposta assim: pode ou não pode? Devo ou não devo fazer? Queridos, esse é o princípio do legalismo. Muito embora seja o princípio do legalismo, mas também, por outro lado, é algo muito confortável. Então, se eu pergunto para um irmão mais experiente na fé, irmão, quando eu quero saber a opinião dele, eu pergunto por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, eu procuro pessoas experientes na fé que possam me dar um conselho, que possam me ajudar nas minhas reflexões. Porém, a minha decisão ela é individual. Entende? Então,
Eu não compreendia a concepção de justiça pela fé, justiça de Cristo pela fé. E eu ainda não compreendo plenamente. Por isso, nós vamos estudar juntos. Mas o Senhor Deus me diz apenas uma coisa que para mim é toda suficiente. Cleuma, permaneça na minha presença. Não se afaste de mim. Que se você fizer isso como Enoque fez, em breve, ao olhar para você, as pessoas verão Cristo em você e você não perceberá. Isso é o mais importante. Permanecer com Cristo e em Cristo. Entende? Então vamos avançar? Este livro aqui, ó, Estudos em Romanos, e que se você puder adquirir, adquira para você, porque eu não vou pôr todas as citações aqui. É uma aqui, outra lá. Mas é importante você ler na íntegra. Por quê? Porque aqui está a análise verso a verso, para você ler no seu tempo, tranquilamente. É na editora Missionários. Então, na descrição do vídeo que vai para o YouTube, tem, e também onde eu compartilhei nos meus contatos, com certeza você recebeu, tem lá o contato da editora para você adquirir. Então, em sua grande misericórdia, essa é uma citação de Eventos Finais que Ellen White escreveu a respeito do autor deste livro aqui. Um deles, na verdade, o autor, ela menciona aqui. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo, que é Jesus Cristo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, convida o povo para o quê? Receber a justiça de Cristo. Como é que eu recebo a justiça de Cristo, então? A partir do momento em que eu me anulo, eu rendo a minha vontade. A parte humana, a parte humana. Lembra que o Senhor Deus disse que para nós sermos vencedores sobre o pecado, sobre as nossas tendências hereditárias para o mal, nós precisa haver o esforço humano, a cooperação entre o esforço humano e o poder divino. No que consiste o esforço humano? Queridos, consiste em apenas uma coisa muito simples: render o seu eu, render a sua vontade, para que a sua vontade não seja estabelecida, mas sim a vontade de Jesus, no lugar da sua e da minha. Entende? Então, o Senhor Deus levantou este homem, está aqui, o Wagoner Jones, para explicar de uma forma mais clara algo que Ellen White vinha tentando explicar por muitos anos, até 1888, na Conferência de Minneapolis, mas não havia ficado muito claro para as pessoas. Quando ela viu o pastor Jones e o pastor Wagoner pregando a respeito da justiça de Cristo, da beleza do caráter de Jesus, dos encantos de Jesus Cristo, ela disse que cada fibra do seu corpo, do seu ser, dizia amém. Então, em Eventos Finais, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse capítulo completo, leiam, irmãos. A vida do povo de Deus é uma vida de leitura. E Eventos Finais ainda nos diz o seguinte: a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra. Para que é essa mensagem que nós vamos começar a estudar aqui em Romanos, que vai preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus, com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Queridos, só vai receber a chuva serôdia aqueles que entenderem
e viverem plenamente essa mensagem, a mensagem de Cristo em nós. Cristo em nós. Essa é a mensagem, entende? Então vamos lá. E aqui, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. É a mensagem da justiça pela fé. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, queridos. É a mensagem da vida de Cristo, da sua justiça em nós. A sua justiça em nós. E os filhos, olha o que o Senhor Deus nos diz, que os filhos de Deus devem manifestar a sua glória, e nós sabemos que a glória de Deus é o seu caráter. Então, os filhos de Deus revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Isso é santificação. Isso é submeter-se à boa, santa e perfeita vontade de Deus. É isso que o Senhor Deus pede de nós. Vida perfeita, mas não a minha vida perfeita. Não é a minha vida, eu, Cleuma, está ali Jesus como meu modelo perfeito e eu vou imitar aquele que está ali fora. Não, sou eu vivendo a própria vida de Jesus. Aonde? Principalmente na minha casa, com a minha família. Eu para o meu esposo para mim. Eu para os meus filhos e os meus filhos para mim. O maior termômetro da justiça de que se nós estamos vivendo a vida de justiça de Cristo, refletindo o seu caráter ou não, é dentro da nossa própria casa. Porque é muito fácil eu mostrar o meu melhor para vocês. Vocês estão aqui tendo um recortezinho só da minha vida. E eu nem sequer estou tendo um recorte da vida de vocês. Então, eu não sou capaz de medir ou então de testificar da vida de vocês e nem vocês da minha. Mas os seus familiares, sim. Entende? E uma vida transformada é o maior testemunho, é o testemunho mais poderoso que existe. Vamos avante. Devemos esperar encontrar coisas nesse estudo, queridos. Aqui nós não pretendemos ter todas as respostas, mas nós todos aqui vamos nos esforçar para isso, juntos. Devemos esperar encontrar coisas que não podemos entender. Isso é o Egoner que falou. Da mesma maneira que não podemos entender como o Deus infinito sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Você consegue, usando uma linguagem bem simples e direta, explicar como é que o Senhor Deus sustenta o universo e todas as coisas? Não, nem eu nem você. Nós sabemos disso pela fé. Não é verdade? Voltando. Acreditamos naquilo que não podemos entender. Por quê? Porque é Deus quem diz. Se Deus diz, nós cremos. Ao abordar o estudo da Bíblia dessa forma, nós nos colocamos onde Deus pode revelar e explicar os mistérios de sua palavra. De que forma? Quando nós nos achegamos ao Senhor, como nós estamos fazendo agora, dispostos a crer na perfeita palavra do Senhor, então nós somos capazes de compreender, o Senhor, então, ele vem até nós e ele nos revela os mistérios da sua palavra. Mas nós precisamos ir crer no que ele está nos dizendo. Então, meus irmãos, aqui nós temos Romanos 16 e 17. E aí você pode comentar o seguinte: onde está Romanos de 1 a 15? Bom, nós não vamos ler Romanos de 1 a 15 por um motivo bem simples. Porque é quando Paulo está fazendo toda a apresentação ali do livro, se comunicando por meio de carta com os crentes em Roma. Então, isso os irmãos podem ler tranquilamente em casa.
Mas nós vamos pegar agora, a partir do verso 16. Se você tem a sua Bíblia aí no verso 16, por gentileza, acompanhe. Eu vou ler na minha versão aqui, a Bíblia Contexto, e você lê na sua versão, nós vamos entender plenamente tudo que nós vamos ler. Mas algo que é importante nós salientarmos aqui, que foi o que este comentário, que em Romanos 16 e 17 está aí na tela. Romanos 16 e 17 diz o seguinte, o comentário. Aqui está descrito o texto principal de toda a epístola. O livro inteiro de Romanos é apenas uma expansão desses versos. Entende? Então, nós vamos agora começar uma leitura comentada, tá bom? E a partir do momento em que nós formos lendo, nós vamos lendo também alguns comentários. Então, olha só, acompanhe aí no verso 16 que diz o seguinte: por isso é Paulo falando, por isso verso 16, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Paulo aqui, ele destaca claramente que o Senhor Deus, que o evangelho, ou seja, a palavra revelada de Deus, escrita, ela é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, tanto os crentes, tanto os judeus quanto os gentios que desejam conhecer a Deus, não é? E o verso 17 diz assim, aqui na minha versão contexto, o evangelho é chamado de boas novas, tá bom? Então, aqui na minha Bíblia Legado diz assim, porque nele, ou seja, no evangelho, fazendo referência ao evangelho. Então, as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. Revela a justiça de Deus diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. A revelação da justiça de Deus, do começo ao fim, é pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. E aqui, nesta frase, está tudo para nós. O justo, e o justo não justo aos seus próprios olhos, como os fariseus. Lembram? Os fariseus consideravam-se justos aos seus próprios olhos. Este justo aqui é o justo à semelhança de Zaqueu, que Deus declarou justo Zaqueu quando Jesus disse assim: hoje entrou salvação na sua casa. Então, naquele momento, Jesus estava declarando Zaqueu como um homem justo. Então, este reconhecimento vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Jamais deve vir de nós, porque nós não somos capazes de detectar a justiça de Cristo em nós mesmos. Se no dia em que irmãos, no dia em que nós formos capazes de dizer assim, eu creio que eu vivo a justiça de Cristo, olhe, é algo bem sério. Sabe por quê? Porque Jeremias, se eu não me engano, é 17:9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Entende? Então, nós vivemos numa caminhada, na verdade, estamos todos numa caminhada de santificação. E a caminhada de santificação nada mais é do que, momento a momento, permitir, aliás, clamar ao Senhor que o nosso eu maligno não impere mais sobre a nossa vida, mas que sim, Jesus tome conta de tudo, de todo o nosso ser. Que a minha vontade, o meu pensar, o meu agir, o meu sentir sejam todos Cristo, de Cristo em mim.
E isso é um desafio tremendo, meus irmãos. Quando alguém dá uma resposta que não é agradável, uma resposta que nos ofende, que nos entristece, quando nós sabemos que alguém nos difamou, quais são os sentimentos que vêm em nós? Eu estou fazendo uma autoanálise, porque isso é algo que eu sempre faço comigo. Que tipo Não, de sentimentos, que tipo de sentimentos vêm no meu coração, na minha mente? Qual é a vontade que tem no meu coração? Lembram quando Jesus estava sendo cuspido, esbofeteado, quando estavam chicoteando a sua costa? Lembram de Estevão quando estava sendo apedrejado? Tanto Jesus quanto Estevão, naquele momento, o único sentimento que tinha ali, quando eles estavam sendo você já foi injustiçado? Dentro da sua família, fora da sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, você já foi injustiçado? Quais foram os sentimentos que surgiram dentro do seu coração quando essas coisas aconteceram com você? Vamos fazer juntos uma análise. Queridos, agora nessa análise que eu e você já fizemos agora, relâmpago, vamos agora nos comparar com o que existia, o que Jesus estava ali sentindo naquele momento, que ele estava sendo humilhado, difamado, maltratado, machucado, ofendido de todas as formas. E Estevão também. Você sabe o que tinha no coração de Jesus e de Estevão? Amor. Amor. Amor que transcendia. Um amor que eu não consigo compreender ainda. Não consigo. É isso que precisa ser gerado em mim e em você, quando nós formos atacados, feridos, maltratados, difamados, desrespeitados. É isso, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo pede isso de nós. Vamos aqui no comentário, aqui na tela. Estamos sujeitos a ter uma ideia mais ou menos assim, ou seja, que temos a mensagem do terceiro anjo. Eu e você, nós não temos? Conhecemos a mensagem do terceiro anjo? Sim. Que consiste em um sistema de verdade que abrange assuntos como a lei, o sábado, a natureza do homem, o advento, e que a isso nós devemos acrescentar um pouco do evangelho. Nós acabamos de ver que o evangelho é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Então, olha só, o texto está nos dizendo, até onde nós lemos? Que a mensagem do terceiro anjo ela é o sábado, a natureza do homem, o advento, a lei, né? E vários outros temas. E que, como esses são os temas, então, o que nós temos que unir a esses temas? Devemos acrescentar um pouco do evangelho, ou seja, a ideia da justificação pela fé. Mas olha o que diz o restante dessa reflexão. Há apenas uma doutrina que devemos pregar: o Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, o ponto de partida é sempre o Evangelho de Jesus Cristo. Onde nós encontramos o Evangelho de Jesus Cristo? Nas Sagradas Escrituras. Onde nós encontramos o Evangelho de Jesus Cristo? Aqui no livro de Romanos. Juntos, eu e você estamos lendo. Mas também esse sistema de verdade também faz parte, porque está contido aqui. Mas o principal é aquela mensagem que vai transformar o meu e o seu caráter. Em qual caráter? No caráter de Cristo. Então vamos aqui. O Evangelho traz justiça. É por isso que nós precisamos estudar o Evangelho.
porque o evangelho traz justiça. A justiça de Deus é o que Deus faz, é a sua obra. Então, queridos, nós não temos condições, capacidade de por nós mesmos praticar nada de bom. Se há alguma bondade em nós, é Deus em nós, é Jesus em nós, praticando esse ato. Então, a justiça de Deus é o que Deus faz, é a sua obra. O Evangelho nos revela a sua obra. Olha o que diz lá em Romanos 1,17. Pois nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E não é só isso, mas é o poder de Deus para realizar sua obra em nós, queridos. Aonde está o poder de Deus para realizar a sua obra em nós? Aqui, na palavra. A Bíblia é uma declaração da obra de Deus. E isso se resume nos 10 mandamentos, que são uma declaração da sua justiça, do seu caráter. Então, a justiça de Cristo está ali, resumidamente, naqueles 10 itens, daqueles componentes do decálogo. E ele se amplia de forma grandiosa para toda a palavra de Deus, para os 66 livros da Bíblia. Em Mateus 6,33, olha o que diz em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar, está aí entre parênteses, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Cristo declara que essa justiça é a única coisa necessária. É isso que o Senhor Jesus Cristo declara. Queridos, onde encontramos a justiça de Cristo? Essa é uma pergunta que eu fiz. Onde nós encontramos a justiça de Cristo? Resumidamente, nós encontramos em sua palavra revelada. E onde está a palavra revelada de Deus? Está na Bíblia, está no espírito de profecia, ela está na vida, nas obras escritas pelos nossos pioneiros, como Jones, Waggoner, Prescott, Pastor Prescott, e também pessoas que não são nossos pioneiros, que não tiveram toda a luz como nós temos, mas que conseguiram compreender plenamente o que é a justiça de Cristo pela fé. Por isso eu cito aqui Charles Spurgeon e John Bunyan. Charles Spurgeon, os dois, e John Bunyan, os dois compreenderam plenamente o que é a vida de Cristo, que é viver a vida de Cristo pela fé, o que é a justiça pela fé. Romanos 1,17, nós já lemos. Vamos ler aqui este comentário que diz assim: o que é ser justificado? Vamos entender? Ser justificado é ser justo. E o homem justo fará atos justos. Esse é o fruto da justiça. Mas como é que o homem faz essas obras? Apenas pela fé. João 6, 28 e 29 diz o seguinte: perguntaram-lhe então: que faremos nós para realizarmos as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Olhe só, queridos, qual é a obra de Deus? Que creiais naquele que ele enviou. Quem é que Deus enviou? O Senhor Jesus Cristo. Então, possivelmente temos uma ideia estreita do que é a fé. Então, nós precisamos. Olha só, por que que tem esse comentário de que nós tenhamos uma ideia estreita do que é a fé? Queridos, fé é rendição completa ao assim diz o Senhor. Se o Senhor diz que ele criou tudo pelo poder de sua palavra, então pronto, sim, Senhor, eu creio que é assim. E eu não discuto. Isso é fé, não é? Se o Senhor diz que é possível que a Cleuma, pecadora como ela é, tendo os pensamentos que entristecem a Deus,
A Cleuma que tem tantos defeitos ainda de caráter. Se o Senhor Deus diz que pela fé, Cleuma, você pode viver a vida perfeita de Jesus, então eu aceito, Senhor. E eu vou caminhar com o Senhor até que isso se torne uma realidade na minha vida. E, queridos, essa tem que ser uma decisão que eu e você precisamos tomar momento a momento. Porque vai vir o diabo e ele vai dizer assim, quando você e eu cairmos, ele vai dizer, viu só? Não era você que tinha feito um pacto de fidelidade com o Senhor? Que você não tinha dito que não ia mais cometer essa e essa falta, esse pecado? Você está vendo como você está fazendo de novo aquilo que você tinha dito que não ia fazer? Você não merece, você não é digno. Essas são todas as tentativas e tantas outras coisas que o inimigo vai tentar fazer a gente desistir. E nós não podemos desistir, queridos, porque falta muito pouco. Não podemos desistir. Então vamos lá. O justo viverá pela fé. Aqui está tudo. Nada pode ser adicionado à pregação da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. E quanto a essas doutrinas, como o sábado e a imortalidade, se é tudo que nós temos que estudar, a justiça de Cristo pela fé, aonde fica o sábado, a imortalidade, o juízo, a chuva serôdia, perdão, reavivamento e reforma? Onde ficam esses estudos, essas doutrinas? Como o reino de Deus e sua justiça é a única coisa necessária, e como não há nada sem importância na Bíblia, todas essas doutrinas são o quê? Apenas divisões, pontos que dependem e se resumem totalmente na doutrina da justiça pela fé. Então, quer dizer que quando eu estudo o sábado, eu estou estudando a doutrina de Cristo, da justiça de Cristo pela fé. Quando eu estudo sobre a chuva serôdia, quando eu estudo sobre a vitória sobre o pecado, eu estou estudando a doutrina da justiça de Cristo pela fé. Não podemos pregar, perdão, não podemos pregar mais nada, pois tudo fora disso é pecado. Ou seja, queridos irmãos, tudo que está ali dentro, que está contido na palavra de Deus, é o evangelho, o poder do evangelho que nós precisamos entender, viver, pregar, que é o poder de Deus para a salvação. E também é a justiça, é a mensagem, é a doutrina da justiça pela fé. Tudo na palavra de Deus é justiça, a justiça de Cristo pela fé. Vamos ler o verso 18 aí em Romanos? Assim, olha o que diz no verso 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Meus amados irmãos, eu tenho aqui a irmã Ana Quitério. Irmã Ana Quitério, você está ainda aqui conosco? Você poderia, por gentileza, abrir rapidamente em Romanos e ler para nós Romanos capítulo 10, verso 3? Agora é rápido. Se a irmã demorar muito, eu leio, tá, irmã? Para a gente não perder tempo. Romanos capítulo 10, verso 3. Todos podem ir para lá, por gentileza? Irmã, por favor, Romanos 10, 3. E a gente já vai voltar. Deixa marcado onde a gente estava. Pode ler, minha irmã? Romanos 10, 3. 3. 10, 3. Isso.
porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pronto. Então, olha só. Aqui na Bíblia Contexto, eu vou ler a mesma coisa que a irmã Ana Quitéria leu agora. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. É a mesma coisa que a irmã Ana Quitéria leu agora. Entende, meus irmãos? Aqui está mais explicadinho. Então, olha só. Essas pessoas. E esse verso, na verdade, é um alerta para mim e para você. Olha aqui o comentário, aqui na tela agora, de Romanos 1,18. Acompanhe aí, por gentileza. Diz assim: a ira, essa ira que é mencionada aqui, a ira de Deus, mencionada no verso 18, é revelada contra aqueles que, por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Você conhece alguém que tem tentado impedir que a verdade seja conhecida? Deus é um Deus vivo. Seu trono é um trono vivo. Existe a água da vida e a árvore da vida. Tudo é vida. Portanto, sua justiça é ativa, é vida. Aí, olha essa parte que está marcada aí. Alguns homens ignorantes dessa justiça recusam-se a se submeter a ela e a resistem. Deus vai punir os homens. Por quê? Porque ao rejeitar a justiça de Cristo, essa mensagem, e ao impedir que essa mensagem seja levada às outras pessoas, porque isso tem acontecido bastante, ao fazer isso, essas pessoas elas estão se identificando com o quê? Com a injustiça. E o verso é muito claro em dizer que Deus vai punir essas pessoas. Não é? Então, meus irmãos, nós vamos agora avançar um pouquinho na leitura. Lembra que eu disse que a Bíblia Contexto ela tem versos cruzados? Eu não sei. Você consegue ver? Referência cruzada? Então, aqui de vermelho são outros versos que tratam do mesmo assunto. Então, em Romanos 2:5, olha o que diz a respeito desse mesmo verso em Romanos 2:5. Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Então, aqui, Paulo chama estas pessoas que impedem com que a verdade de Deus seja levada ao povo de Deus, chama eles de rebeldes. Quem mais foi chamado de rebelde ali no céu? Lúcifer. Por isso não se achou mais lugar para ele ali no céu. Então, meus amados, hoje a minha luta e a sua luta é para que nós não sejamos rebeldes com relação ao assim diz o Senhor, a perfeita revelação de Deus na sua palavra. Então, vamos lá. Vamos no verso 19. Nós vamos ler agora do verso 19 até o verso 32. Rapidamente. Verso 19. Falando dessas pessoas. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Queridos, se nós formos ler antes do verso 16, lá fala que o Senhor Deus se manifesta. Paulo fala para nós que o Senhor Deus, todos nós podemos conhecê-lo por meio das suas obras que foram criadas. Um exemplo, por meio da natureza. A natureza testifica de Deus, ela não é Deus. Isso é panteísmo. Deus está na natureza, Deus é isso. Não. A natureza testifica de Deus. Testifica de uma forma pálida, mas testifica. É por isso que nós, todos, 100% da humanidade, é indesculpável.
Por quê? Porque tudo revela a Deus. Todas as suas obras criadas revelam o Senhor Deus. E aqui o verso 19 reforça isso. Verso 20: por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa nenhuma. Verso 21. Queridos, muita atenção no verso 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o glorificaram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Queridos, a partir do momento em que a sabedoria de Deus ela é rejeitada, a sabedoria do homem toma lugar. O conhecimento do homem toma lugar. E a sabedoria do homem para Deus é o quê? Que diz a palavra? É loucura. Então, em Colossenses, deixa eu ver se está aqui. Momento. Está, mas aí a gente não vai ler agora. Em Colossenses 2:8, diz o seguinte: você tem a sua Bíblia aí? Consegue ir rapidamente, sem desmarcar daqui? Eu sei porque eu anotei aqui, eu já deixei tudo anotadinho. Então, para mim, já está aqui na frente. Mas em Colossenses 2:8 diz assim: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não de Cristo. Então, o Senhor está nos dizendo aqui que nós não podemos nos permitir nos escravizar por ensinos e filosofias de homens. Queridos, é por isso que hoje, nos seminários teológicos adventistas do sétimo dia, os únicos livros fora a Bíblia que deveriam ser lidos, sabe o que deveria ser? Fora a Bíblia, os livros do Espírito de Profecia e os livros dos pioneiros. Nenhuma outra filosofia deveria entrar nos nossos seminários. Por quê? Porque as filosofias humanas, elas nos separam de Deus. Nos separam de Deus. Então, em 1 Coríntios 1,18 diz: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Por que está aqui, estamos sendo salvos? Porque nós estamos na caminhada de justificação. Então, a ira é revelada contra aqueles que, por sua maldade, impede que a verdade seja conhecida. É sobre esses e nós não podemos estar no meio destes. Agora, olha o verso 21. Aqui, o que está regendo a vida dessas pessoas aqui no verso 21? Que não glorificaram a Deus, não lhe agradeceram, mas que seguiram filosofias humanas. O eu dessas pessoas está imperando, é o ego, é o eu. Então, meus irmãos, nós não podemos, enquanto nós não rendermos o nosso eu, a nossa vontade a Deus, nós continuaremos a fazer aquilo a viver de modo que não nos une a Cristo, que não reflete a Jesus. Por quê? Porque nós deixamos Jesus de fora. Verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. 23, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Verso 24, por isso, queridos, e agora vem uma derrocada. Agora vem a descrição da humanidade sem Cristo. Verso 24. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Aqui, nós já vamos começar a entender o que
o não render o eu a Cristo, a não permitir que a verdade de Deus revelada fizesse parte da nossa vida, o que é que isso vai acontecer, trazer como consequência na nossa vivência, nas nossas escolhas? Olha só, verso 20, 25. Trocaram a verdade. Tem um microfone ligado. Você poderia, por gentileza, verificar o seu microfone? Trocaram a verdade sobre Deus. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Queridos, nós não precisamos adorar uma imagem de escultura para dizer que nós estamos adorando uma imagem. Nós estamos transgredindo um mandamento do Senhor. Eu sou educadora já há 30 anos. E eu vim entender isso que nós acabamos de ler, voltado para a educação de filhos. Quando os pais colocam os filhos num pedestal, quando os pais colocam os filhos de forma a que eles são exaltados excessivamente, isso é um tipo de adoração. A mesma coisa com um cônjuge, com um pai ou uma mãe. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, nós precisamos ampliar a letra, né? A letra do Evangelho. Então, agora olha o verso 26. Devido tudo isso, devido a essa separação de Cristo, devido não viver o Evangelho, devido a permitir que filosofias os escravizassem, humanas, e não a boa, santa e perfeita revelação de Deus, o que aconteceu no verso 26? Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. Eu vou parar bem aqui. Queridos, esse verso 26 ele tem dois momentos. O primeiro momento diz assim: por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Ponto. Desejos vergonhosos. Aí ele vai dar um exemplo de desejos vergonhosos. Mas, queridos, dentro do próprio leito do casal, sabia que pode haver esses mesmos desejos vergonhosos? E eu vou pegar só um momentinho, vou pegar aqui, me esticar só para pegar um livretinho. Não sei se dá para ver. Esse livreto aqui chama O Sétimo Mandamento. Também ele foi extraído de um livro maior, chama A Lei da Vida, que vai ser publicado ainda pela editora Missionários. Esse livreto também é vendido na editora Missionários. E, queridos, assim, eu não estou ganhando nada com isso. Mas eu sugiro fortemente que você, ao adquirir esse, você também adquira esse. Vou explicar por quê. Nós estamos aqui na primeira parte do verso 26. Deus os entregou a desejos vergonhosos. Então quer dizer que o Senhor Deus quer dizer que ele os conduziu a desejos vergonhosos? Não. O Senhor Deus simplesmente ele se afasta, respeitando a escolha da pessoa. Não perceba que nós estamos aqui numa trajetória decrescente, terrivelmente decrescente.
E aqui, nesse 7º mandamento que fala sobre o adultério, eu não vou me alongar, mas lembra quando nós, no início aqui do nosso estudo, nós comentamos que o Senhor Jesus Cristo disse que só em pensamento, se um homem ou uma mulher tiverem pensamentos impuros, isso já é adultério, já adulterou? Aqui diz assim: a partir do mandamento, conforme ampliado pela declaração de Cristo, percebemos que o adultério pode existir mesmo dentro da relação matrimonial, pois essa relação não santifica o pensamento lascivo e a ação impura. O que está dizendo aqui? Que pelo fato de você estar casado, não quer dizer, isso não te dá liberdade de praticar qualquer ato no seu leito matrimonial. Que ao praticar determinados atos, primeiro você premeditou, está aqui o pensamento. Você alimentou o pensamento, olha só, o pensamento lascivo. Queridos, a pureza no leito matrimonial, a santidade no leito matrimonial, ela precisa existir entre o casal. Então, aqui, o pensamento lascivo e a ação impura, eu não vou descrevê-los, mas o ato pecaminoso no leito matrimonial é adultério. Então, quando algum líder espiritual da sua, eu não sei, esse convite foi estendido para pessoas de várias denominações, eu não sei qual é a sua denominação religiosa cristã. Se você é adventista, se você é assembleiano, se você é batista, não sei, mas o princípio é: não podemos cometer pecado dentro do nosso próprio matrimônio. É sim possível adulterar dentro, porque o adultério é o pensamento lascivo, impuro, como Jesus disse. E nós podemos cometer adultério se alimentarmos esse pensamento. Entende? Então, aí o verso continua. Até as mulheres, aí vem a questão do homossexualismo, né? Gálatas 5,19 diz o seguinte: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza e sensualidade. Queridos, vocês já ouviram dizer que é dentro do casamento nós podemos ser sensuais no casamento? Eu vou falar agora com as esposas e futuras esposas, se há alguma solteira, né? Queridas esposas, se você permite usar qualquer coisa na sua intimidade com seu esposo que vá fazer com que o seu esposo tenha a vontade de praticar coisas que fariam os anjos do Senhor ficar envergonhados e se afastar de vocês ali no momento da intimidade, que pudesse envergonhar o nome de Cristo, então você se encaixa aqui nessa categoria de uma pessoa que comete adultério dentro do próprio matrimônio. Entende? Sensualidade é pecado. Sensualidade é impureza, imoralidade sexual. Olha aqui em Gálatas 5,19, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, coloca tudo num pacote só. Entende? E 1 Tessalonicenses 4 e 5 diz o seguinte: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, perdão, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Olha só, quem é que pratica sensualidade no casamento, imoralidade sexual, impureza no casamento? E eu estou falando no casamento, fora nem se menciona. Claro que não deve se praticar, isso é óbvio. Mas eu estou falando dentro
Nós estamos falando aqui dentro do próprio matrimônio. Então, essas pessoas que praticam esses atos, elas não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Verso 27 de Romanos, acompanhe aí. E os homens, ainda estamos na categoria de imoralidade, né? E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam em desejo uns pelos outros, homens com homens. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Verso 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Queridos, o Senhor, toda vez que nós vimos essa expressão, o Senhor Deus os entregou, o que quer dizer isso? O Senhor Deus permitiu que eles vivessem aquilo que eles estavam querendo viver. Ele deixou de apelar a eles. Vocês querem? Tudo bem, eu vou me afastar. É o Senhor que toma essa decisão. E quando o Senhor se afasta, vem o outro Senhor, com S minúsculo, e toma conta da vida da pessoa ali para fazer o que desagrada a Deus, mas agrada a este outro Senhor maligno, não é? Então, Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Olha agora a lista: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria. Idolatria, quando fala em idolatria, vamos ampliar. Idolatria, eu posso idolatrar o meu trabalho, eu posso idolatrar o meu ministério, eu posso idolatrar o meu esposo, meus filhos, entende? Que mais a lista? Feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, é Paulo falando. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Entendem? Verso 29. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofoca. Queridos, fofoca vai tirar o reino de céu de muitos de nós. Ah, eu gostaria de pedir oração pelo irmão fulano de tal. Ele pediu porque ele está passando por isso, por isso, por isso. Queridos, se não for o irmão fulano de tal ou a irmã fulana de tal que está dizendo dela, da situação dela, então nós não temos que abrir para ninguém. O pedido que deveria ser feito? Eu gostaria de pedir oração pelo irmão fulano de tal. Ele está precisando muito do amparo de Deus, da força de Deus, do nosso apoio de oração. Pronto. Entende? Por mais que você conheça os detalhes. Vamos avançar. Verso 30. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Verso 31. Não tem entendimento, quebram suas promessas. Não mostram afeição nem misericórdia. Ainda estamos na lista. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim continuam a praticá-las, ou seja, não são ignorantes. Praticam tudo isso, mas sabem que estão em desarmonia com a perfeita justiça de Deus. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Ensinam pelo seu exemplo, pelo seu modo de viver, pelo que ele posta nas redes sociais. Ensinam outros a fazer igual. Então, meus irmãos,
nós vamos agora caminhar para o final e nós vamos ler este comentário de Romanos 1, de 21 a 32, que nós acabamos de ler. Olha o que diz aqui, e já vamos finalizar. Paulo diz que aqueles que fazem as coisas descritas na última parte do capítulo 1 de Romanos, que nós lemos agora, eles sabem que são dignos de morte. E não há quem não saiba disso. Queridos, não há quem não saiba disso. Por que eu deixei essa palavra marcada em amarelo? Lembra que nós não... que o Senhor Jesus Cristo veio e disse que e nos ensinou que nós precisávamos ampliar a letra da lei? Lembra disso? Pois bem, nós precisamos fazer a mesma coisa com o nosso conceito da palavra paganismo. Vocês viram que, de acordo com o que foi lido aqui no livretinho sobre o adultério no 7º mandamento, que nós ampliamos que não é só fora o homem casado ter pensamentos indecentes ou lascivos com relação a outra mulher fora do casamento. Vimos que, ampliando o mandamento, o 7º mandamento, nós entendemos que dentro do próprio casamento o adultério pode ser cometido também. Lembram disso? Muito bem. Nós vamos aplicar esse mesmo princípio agora ao conceito de paganismo. Eu e você, nós geralmente, quando falar paganismo, nós entendemos que são as pessoas que estão fora das igrejas, fora da igreja, e que vivem de qualquer jeito. E bebe, e fuma, e faz orgia, e faz de tudo, tem uma vida totalmente desregrada, é glutão, né? Então, geralmente, nós temos isso em mente. Queridos, vamos entender o conceito correto de paganismo. Você vai se assustar. O paganismo de que Paulo estava falando, conforme representado em Atenas e em outros lugares, não era a ignorância das coisas deste mundo. Ele abrangia homens cujo trabalho nas artes e nas ciências é estudado hoje. Um homem pode ter conhecimento sem Deus, conhecimento, né? Como os cientistas, pessoas intelectuais. Então, pode ter conhecimento sem Deus. Agora, olhe lá. Assim como um animal pode ter. Continua. E onde está a diferença, se não em grau? Aqui é um humano, aqui é um animal. Os dois têm conhecimento sem Deus. Continua. Não há sabedoria sem Deus. Isso é o que Paulo quer dizer quando fala: cuidado para que ninguém vos perturbe por meio da filosofia. Lembra? Cuidado para não se escravizar com a filosofia humana, segundo os rudimentos deste mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Olha o que diz lá. Vamos reler. Não permitam, nós estamos lendo Colossenses 2:8. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não de Cristo. E o mesmo ocorre em 1 Coríntios 1:18. Vamos ler. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. E olha o que diz em Colossenses 2:3. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Nele quem? Em Jesus Cristo. Então, queridos, nós estamos dando uma volta todinha aqui para mostrar o que o Wegener está nos dizendo aqui com esta análise do paganismo. Que não existe sabedoria sem Deus. O conhecimento sem Deus não é conhecimento salvífico, né? E vamos continuar para ampliar isso aqui agora. O que é paganismo sob a perspectiva bíblica? Vamos entender?
A ideia popular de paganismo, ela é incorreta. O pagão é o homem que não conhece a Deus. Ele pode ser um homem religioso. Olha lá! Ele pode ser um homem religioso, mas Deus não é a sua fonte de sabedoria. Queridos, eu vou parar bem aí. Ser religioso, frequentar um templo cristão, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Ele pode ser um homem religioso, mas ele pode ser carnal. Ele pode exteriormente demonstrar religiosidade através de boas ações, entregas de cesta básica, ser professor de Bíblia, professor de igreja, pode fazer alimento para as pessoas para os que estão na rua, moram na rua. Mas Deus não é a fonte da sua sabedoria. Em Marcos 7, 22 e 23, diz o seguinte: furtos, avareza, maldade, engano, lascívia. Lembra que nós falamos da lascívia dentro do casamento? Mal olhado, blasfêmia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más, maldosas, más, vêm de dentro e contaminam todo homem. Aqui Cristo descreve a fonte da moralidade natural. A moralidade natural é aquele conceito moral que você tem do homem natural, o homem sem Deus. O coração de todos é igual, somos feitos de um mesmo sangue para habitar a terra. Os pagãos são as pessoas, olha só, os pagãos são as pessoas que fazem as coisas mencionadas neste primeiro capítulo de Paulo aos Romanos, onde quer que vivam. Todos aqueles que praticam tudo isso que nós já lemos no capítulo 1, do verso 21 em diante de Romanos, são pagãos. Por mais que frequentem uma igreja cristã e demonstre e professe uma fé. Entende? Vamos avançar. Compare 2 Timóteo 3, 1, 7, com a última parte de Romanos 1. Eles são quase idênticos. Isso significa que os homens nos últimos dias serão pagãos abertos, entregando-se às obras da carne. E isso ajuda a explicar muitas referências no Antigo Testamento em que Deus fala sobre o juízo, o julgamento dos pagãos. Isso significa que todos os que serão destruídos serão pagãos. Queridos, lembram que Jesus disse assim, que muitos naquele dia dirão: mas, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, em teu nome fiz aquilo. E Jesus vai dizer para ele: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade só pratica iniquidade quem sabe qual é o certo. Queridos, quem sabe qual é o certo e não pratica é ímpio, é iníquo, entende? Olha o que está aí em amarelinho. Quem são os pagãos? Perdão. Quem são os pagãos? Romanos 2:1 diz: tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Alguma vez fizemos algo de que nos envergonharíamos de falar? Em que somos diferentes dos pagãos? Esse é um terreno amplo o suficiente para o evangelho. É uma vergonha falar sobre as coisas que foram feitas por todos nós em segredo. Mas, olha o que diz Paulo: não me envergonho do evangelho de Cristo, e nem isso é o que eu e você devemos dizer. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus prometeu que aqui, no evangelho dele, na sua palavra, está contido tudo o que é necessário para nos conceder a vitória pelo poder de Cristo em nós. Então, meus irmãos, eu vou sair daqui.
Nós precisamos viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma plena, plena, totalmente plena. Nós nos acostumamos a ter uma visão estreita da palavra de Deus. E o convite do Senhor hoje, para mim e para você, é para que nós ampliemos. Ampliemos. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Na sexta-feira que vem, nós vamos voltar a estudar agora o capítulo 2. Eu vou colocar nos meus grupos os links, tá bom? E se você puder, eu reforço, se você puder adquirir esse livro, adquira. Para fazer sua leitura, um estudo assim, é muito rápido. Mas você, no seu tempo, meditando nos detalhes, marcando, escrevendo e tudo mais, vai fazer toda a diferença no seu entendimento da palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Oremos. Senhor, nós te agradecemos, porque hoje nós saímos desse estudo com uma compreensão muito mais ampla das tuas verdades. Nos ajude na nossa jornada, Pai. Não queremos permanecer aqui com um conhecimento mundano, um conhecimento destituído de Jesus. Queremos viver plenamente, plenamente a vida de Cristo em nós. Precisamos que viver a vida de Cristo de tal forma que as pessoas queiram conhecer a Jesus através de nós. Nos ajude, Senhor, porque somos fracos pecadores. Tem misericórdia de nós e nos leve, Senhor, nos conduza durante todo esse santo dia, o santo sábado. Conduz o nosso pensamento sempre para a tua bondade, para a tua misericórdia, e nos ajude a percebermos claramente os pecados que ainda acariciamos para confessarmos e abandonarmos. Falta muito pouco, Senhor, e não queremos perecer aqui nesta terra, que está condenada, mas queremos morar eternamente com o Senhor. E temos essa esperança, Senhor, de que o Senhor já está realizando uma obra poderosa na nossa vida. Obrigada por ouvir a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.